Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, a promessa da proteção divinal. Essa nossa lição também está dividida em 3 tópicos principais, que são proteção espiritual contra o inimigo. Segundo, a maravilhosa proteção de Deus. E terceiro, promessas e proteção. Nosso texto áureo se encontra em o Salmo 91, verso 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A verdade prática diz que Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A palavra-chave é proteção. Primeiro tópico, proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro subtópico, proteção contra o maior inimigo. Então nós temos inimigos e temos um inimigo maior. Então existe uma batalha espiritual em que os cristãos estão diretamente envolvidos. Quem é o inimigo? A pergunta é essa, né? Quem é o inimigo? O inimigo é o diabo. O diabo e também os seus adeptos ou os seus anjos caídos. Então, para enfrentar esse inimigo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes que são indispensáveis para a nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 12 vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não é contra outra pessoa, não é contra outro ser humano igual a nós, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa batalha não é contra carne e sangue, a nossa batalha ela não é física, a nossa batalha ela é espiritual. Segundo subtópico, fala sobre os inimigos espirituais em Efésios. Então, Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 12, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na sua força própria, não é confiar no seu braço, é confiar na força e no poder do Senhor. Versículo 11, revesti-vos, lembrando que nós estamos vestidos, e aqui ele está dizendo para nós nos revestirmos, ou seja, vestirmos novamente, de quê? De toda, não deixa nada de fora, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você perceber aqui, ele está dizendo que não é para a gente ficar firme contra o diabo, não, é contra as astutas ciladas dele. Então, ou seja, ele deixa as armadilhas prontas e sai. O que acontece? O cristão desavisado vai e cai nessas armadilhas dele. Então, astutas ciladas do diabo, ou as astutas armadilhas, né? As armadilhas inteligentes do diabo. Versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, que é o nosso texto áureo, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Perdão, não é o nosso texto áureo, mas é um versículo que nós já lemos agora, no primeiro subtópico. Então Paulo, ele nos mostra que os nossos inimigos, eles são espirituais, como nós acabamos de ver em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Então as expressões que ele usa para esse inimigo são, olha só, o primeiro, nós já estávamos citando, né? Principados. Quem são os principados? São governos do mal liderados pelo príncipe das trevas, ou pelos príncipes das trevas. O segundo, potestades. Quem são as potestades? Potestades são os poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Aí vem o terceiro, quem são? Os príncipes das trevas deste século, ou seja, são demônios que lideram outros demônios e combatem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí vem o quarto, quem é o quarto que Paulo cita? Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, são legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Ou seja, se você parar para analisar, são hierarquias, tem demônios que cuidam de países, tem demônios que cuidam, é como se fosse pensa na nossa política, tem o presidente, tem os deputados, tem os governadores, tem os prefeitos, então pensa numa hierarquia. Então nos demônios agem da mesma maneira, existem hierarquias entre eles, tem uns que cuidam de regiões maiores e outros que cuidam de regiões menores. Então Satanás e os seus demônios, eles desenrolam, estudam estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Não é de qualquer igreja não, tá? É da igreja de Cristo, a igreja que está caminhando, que está levando as pessoas para o céu. É essa igreja que ele está tentando destruir, derrubar, acabar com tudo e impedir que ela avance. O terceiro subtópico fala sobre as armas espirituais do crente ou do cristão. Então,
para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, nós temos uma armadura especial que é providenciada por Deus, não é feita por mãos humanas, não é feita aqui na terra, mas foi feita por Deus. Efésios 6, do 14 ao 17, diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, da mesma forma que nós falamos sobre as hostes, os principados, as potestades, agora também tem, nós sabemos quem são os nossos inimigos, agora nós também estamos identificando quais são as nossas armas para podermos combater contra esse inimigo, ou esses inimigos, né? Uma armadura, ela é constituída pelas seguintes armas espirituais, no caso aqui, tá? Como ele já citou, Paulo dizendo, falando aos Efésios. Primeiro, verdade. Então é uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Não é? Ele não é o mentiroso, o pai da mentira, não é ele que mente desde o princípio? Então, pois é, cingir os nossos lombos, estarmos preparados sempre para falar a verdade. Falar a verdade com cuidado, saber falar, saber como falar, não é simplesmente falar a verdade, eu só falo a verdade e começar a destruir as pessoas por causa da verdade. Então tome cuidado, falar a verdade sim, mas saber como falar a verdade. Segundo, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações ou da tentação do maligno. O terceiro, preparação do evangelho da paz. Então, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo da mesma forma que o Senhor Jesus venceu quando ele foi tentado pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 10. Que mais? Que armas mais? Precisamos do escudo da fé. Então, o escudo é uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno, ou seja, o tempo todo o inimigo está lançando as suas setas, lançando os seus dardos inflamados, ou seja, flamejantes, ou seja, pegando fogo contra os servos de Deus. E o que nós precisamos, ou seja, o que nós utilizamos contra isso? Nós utilizamos o escudo da fé. O escudo é uma arma de defesa que cobre quase todo o nosso corpo, cobre uma boa parte do nosso corpo. Então temos que estar sempre, então a fé tem que estar sempre em dia, a fé tem que estar nos revestindo por completo. O que mais que tem aqui? Capacete da salvação. Então o que isso significa? Significa uma convicção profunda da salvação em Cristo. Nós temos que ter certeza de que nós somos salvos. Nós seremos salvos, mas nós já somos salvos. Aqui nós já experimentamos a salvação do Senhor, aquela que nós vamos herdar após a nossa morte ou após o arrebatamento da igreja. O que mais que tem aqui? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Então essa é uma arma poderosa contra o maligno, contra todo o mal, contra o Satanás e os seus adeptos. Então, agora, tudo isso precisa, Deus tem um propósito com tudo, como a gente sempre diz, né? Então, o que Deus quer com tudo isso? 1 Timóteo 2,4 vai responder. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o propósito de Deus. Ele quer que todos os homens se salvem. É isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, para todas as pessoas de um modo geral. Então essas armas espirituais, elas nos mostram que na batalha em que nos encontramos, nós não podemos lutar com a nossa própria força. Não adianta um ser físico querer lutar contra um ser espiritual, que nós vamos ser derrotados. Então nós temos que utilizar as armas que o Senhor nos dispõe. O resumo desse tópico diz que, cientes de que a luta do crente não é contra a carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. O segundo tópico fala sobre maravilhosa proteção de Deus. Primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 ele revela proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Então o verso primeiro do Salmo 91 diz: aquele que habita
Habita, o que é habitar? Habitar é o local onde nós vivemos, habitação é o local onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós retornamos constantemente ou diariamente, alguns, né, no caso, e também, como diz o versículo, nós descansamos. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o que é descansar? Descansar está aqui como uma promessa condicional, não é? Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar no Onipotente, ou seja, a sombra do Onipotente, a sombra de Deus, você vai descansar. Então, descansar está como uma promessa condicional. Lembra do princípio das aulas, lá nas primeiras aulas? Promessa condicional e incondicional. Então, para você descansar no Onipotente, para você descansar no Altíssimo, você tem que habitar, você tem que viver, você tem que morar, você tem que estar constantemente com Ele para poder descansar. Promessa condicional. Então, é um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele e também que confia nele. Então, duas coisas importantíssimas: nos relacionar com Deus e confiar em Deus. O verso 2 e o 4 do mesmo Salmo 91 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Qual que é o resultado disso? Nele confiarei. Se Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, já disse tudo aqui, não é? Então, Ele é o meu Deus, já está dizendo tudo. E o que é refúgio? Refúgio é um lugar para onde a pessoa foge para poder escapar do perigo. Aí o fortaleza, o que é fortaleza? É um lugar fortificado para autodefesa, ou seja, é um lugar seguro. Então, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é tudo para mim, já está dizendo tudo aqui, não é? Ele é tudo isso para nós. Verso 4 diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, ou estarás seguro, dependendo da sua tradução. A sua verdade será teu escudo e broquel. Escudo e broquel tem uma diferença. A gente acabou de falar de escudo lá de Efésios. O escudo ele é o maior, ele é o grande, é o que toma conta de quase todo o corpo, tem quase a nossa altura. Agora o broquel já é um escudo menor, já é um escudo de um material mais leve, é um escudo que usa-se tanto para defesa quanto para ataque. Na verdade, ele é um escudo que você usa para o combate de pequena distância, ou seja, frente a frente, vai encontrar com o inimigo frente a frente, você usa o broquel, que é um escudo menor. Então, na hora da provação, nós temos que contar com a proteção divina, ou seja, contar com a proteção divina vai nos trazer consolo e também segurança. Segundo subtópico, fala sobre Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Então, o verso 3 do Salmo 91 diz: porque Ele te livrará. Do que Ele vai nos livrar, Valdecir? Vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, duas expressões. Essas duas expressões, elas nos chamam a atenção. Então, quais são? Vou repetir. Primeiro, laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Laço do passarinheiro faz referência à astúcia do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Então, Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, quando diz assim, o diabo, vosso adversário, percebeu? Ele diz assim, o vosso adversário. Ele não fala que é adversário de Deus, porque Deus está muito acima do diabo, não tem como ser o diabo adversário de Deus, não, negativo. Então, o diabo, vosso adversário, ou seja, nosso, meu e seu, anda em derredor, bramando como um leão. Pensa como ele tenta imitar Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele anda bramando como um leão. Então ele não é um leão. Ele imita um leão, buscando a quem possa tragar. Aí vem a segunda expressão que chama a atenção, que é peste perniciosa. Então, o laço do passarinheiro. Agora, a peste perniciosa. O que é peste perniciosa? Se refere ou diz respeito à proteção contra enfermidades que ceifam muitas vidas. Então, peste é peste mesmo, né? Peste é como esse Covid que nós tivemos, que foi uma peste. Então, e Deus ele vai nos livrar, Ele vai nos guardar contra essa peste. Aliás, o tema da lição é a promessa de proteção. Então, Deus é aquele que nos protege. Então, mesmo passando pelo laço do passarinheiro, mesmo passando pela peste perniciosa, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E por isso nós não seremos abalados, como diz o Salmo 46. O terceiro subtópico fala sobre a onipotência de Deus. Então o Salmo 91 apresenta Deus como onipotente e também como altíssimo. Salmo 91, verso 1, né? Revelando um Deus que nos guarda e nos protege. Agora, o verso 7 do Salmo 91 diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Ou seja, tu não será atingido, dependendo da sua tradução, tá bom? Então, nesse contexto, nós podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno
prevalecerá contra os que estão guardados debaixo da sua proteção. Valdecir, mas por que acontece coisa ruim com pessoas boas? Por que crente também sofre acidente, morre de doença, de peste? Irmão, tudo tem a sua hora. Deus nos protege de uma maneira geral. Mas, se você for morrer de enfermidade, você vai morrer de enfermidade. Ah, por que Deus não me cura? Porque Deus quer você mais pertinho dele. Então, existe a promessa de cura, mas não é para 100%, não é para todo mundo. Então, você vai ser curado de algumas coisas, vai ser livre ou liberto de algumas coisas e de outras não. O crente também vai morrer, assim como todas as pessoas, ou vai ficar até o arrebatamento da igreja, como algumas outras pessoas também. Tá claro? O resumo desse tópico diz que nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Pelo resumo aqui, pela sinopse aqui, você conseguiu perceber? Nenhum ardil do inimigo prevalecerá contra os que estão guardados em Deus. Então, Deus vai nos livrar das astutas ciladas do inimigo, se nós estivermos atentos, se nós estivermos guardados debaixo da proteção dele, se nós estivermos andando no caminho dele, ele vai nos guardar das ciladas do inimigo. Mas das fatalidades naturais, vai acontecer com todas as pessoas. Aliás, como que o crente vai morrer se Deus vai guardar ele de tudo? Não tem como, então ele precisa morrer também, assim como as demais pessoas. Ou você quer viver eternamente? Então, quer dizer, será que nós estamos com saudade de nosso lar celestial? Será que nós temos essa saudade, esse desejo de que Jesus volte para arrebatar a sua igreja, que nós possamos subir com ele para habitar sempre com ele? Ou será que ele está muito bom aqui na terra a ponto de eu não querer sair daqui, a ponto de eu não querer morrer? Pensa bem nisso daí, porque se o nosso coração estiver aqui, nosso tesouro vai estar aqui. Então, nosso coração tem que estar lá, para que nós tenhamos o desejo de estar com ele o tempo todo, por toda a eternidade. O terceiro tópico fala sobre promessas e proteção. O primeiro subtópico, os inimigos serão derrotados. Então, ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus, contra a igreja do Senhor. Então, contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, ou com a escatologia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 26, diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a morte ainda continua sendo um inimigo para todos nós e que nos traz tristeza. As pessoas que partem, elas muitas vezes podem estar melhor do que nós e nos traz tristeza. A falta da pessoa aqui na terra nos traz tristeza. Porém, a alegria de saber que vamos nos encontrar lá no céu é muito maior, tem que ser muito maior. Então, tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. O que ele disse a respeito da igreja? Mateus capítulo 16, versículo 18, vai dizer assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Que pedra? A pedra da revelação da palavra de Deus, a pedra que é o próprio Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí vem o segundo subtópico que diz, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Então hoje, em nossa fé ou nossa vida cristã, nós podemos esperar segurança e vitória em Deus. Então nós devemos orar ao Senhor antes de realizar nossas tarefas, antes de realizar nossos negócios, antes de realizar nossa viagem, ou seja, nós precisamos orar antes de realizar qualquer coisa. O Salmo 18, verso 2 diz assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, pode ficar tranquilo que Deus é aquele que cuida de nós. Então, naturalmente, nós devemos ser prudentes em tudo, com toda certeza, tomando cuidado com a nossa segurança. Porém, nós precisamos compreender que, o Salmo 127:1 vai dizer o que nós precisamos compreender. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem que ter o sentinela, não tem? Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor e não na sentinela. Mas não pode vacilar, o sentinela estava lá, não é? Então não deixa de ter o sentinela, não deixa de vigiar. Então o Senhor nosso Deus, ele cuida do seu povo ou daqueles que são dele. O terceiro subtópico fala sobre a abrangência da proteção de Deus.
Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder nas suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo e ao espaço. Deus também é onisciente, mas não faz parte da lição. O que faz parte da lição são esses dois. Onisciente ele tem conhecimento, ele sabe de todas as coisas. Então, nos textos que nós estudamos nessa lição, ou seja, Efésios 6 e o Salmo 91, Deus ele é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em outras passagens, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Salmo 33, versos 6 e 9, por exemplo. Pela palavra do Senhor foram feitas os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Verso 9, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então a promessa de proteção divina, ela abrange a nossa vida e a nossa família. Onde nós estivermos, a bênção protetora de Deus, ela vai se fazer presente. O Salmo 46, versos de 1 a 5, ou na sua totalidade, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Existe há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então esse é o nosso Deus, ele é poderoso para trazer calmaria para as nossas vidas. O resumo desse tópico diz que, pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a conclusão diz que em Deus nós podemos desfrutar de proteção e também de segurança. Nós sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques de inimigos. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, como o próprio Senhor Jesus disse. Contudo, nós temos um Deus que é o nosso protetor e nós podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza aqui nesta terra, nesta vida. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.